tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Projetos. Como nós estamos na segunda temporada falando sobre projetos de vida, hoje nós vamos falar sobre cursos profissionalizantes. Estou aqui com dois convidados que estão já há um bom tempo trabalhando com isso, com os cursos profissionalizantes. Tudo bem, Laerte e o Jonas do Senai? Tudo bem, tudo ótimo, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a importância da profissionalização. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando sobre o assunto. Que bom! Jonas, eu sei que tanto você como o Laerte tem uma história, né? O Senai hoje ele tem várias escolas em várias cidades e eu queria saber como que vocês começaram, né? Como que vocês foram desenvolver esse trabalho, né, bonito que vocês acabam fazendo lá no Senai com o apoio, né, da Fiesp, tem toda uma estrutura que dá esse trabalho que a gente pode chamar de trabalho social, que é muito útil, né, para a sociedade, no sentido de aprimorar na educação, visando a profissionalização, né? Então, como é que é o lado assim de vocês? Como é que vocês iniciaram? Bom, eu estou no Senai desde 2003, fizeram 15 anos agora. Entrei no Senai como instrutor de prática profissional na área de elétrica e depois, com o passar do tempo, através de concursos internos, hoje faço a coordenação dos cursos que nós chamamos de formação inicial e continuada. É um prazer trabalhar no Senai, porque nós trabalhamos com pessoas e vemos todos os dias vidas sendo mudadas. Pessoas que tinham um nível de formação ou que tinham alguns anseios pessoais e não conseguiam concretizar isso ao longo da vida. E através de um curso em uma determinada área escolhida por elas, a gente percebe que isso foi alterando a vida das pessoas. É gratificante, principalmente para mim, verificar sempre, nós encontramos o pessoal na rua e falar, olha, eu fiz o curso no Senai e hoje trabalho em uma determinada área, tenho um emprego diferente, ou fui promovido dentro da empresa. Esse é o nosso objetivo, né? Muito mais do que nós temos bons profissionais, nós temos pessoas realizadas. Então, ao longo dessa trajetória dentro do Senai, eu fui me encantando com a educação profissional e com a formação profissional das pessoas. Que bom, é isso mesmo. A ideia nossa aqui do programa é sobre isso, um projeto de vida, e esse projeto de vida, né, de profissão é o que realmente prepara as pessoas para uma qualidade de vida melhor. E o Laerte, que é o nosso... Você é um gerente regional... Esse o cargo do Senai que eu ocupo atualmente é a direção, né? Direção de escola Senai. Sim. Eu já tenho um pouquinho mais de tempo que o Jonas. Eu fui aluno do Senai, eu fiz o curso de aprendizagem industrial, depois eu trabalhei 13 anos na indústria e tive a oportunidade de voltar como instrutor na área de mecânica. Eu, enquanto aluno, vendo a metodologia do Senai, que ela é encantadora porque ela te envolve, vai te dando detalhes, você vai o aprender fazendo. Então eu já despertou esse gosto pela educação. Paralelamente a trabalhar na indústria, eu fiz uma faculdade na área de educação. Então eu voltei para o Senai, tinha uma formação acadêmica e um conhecimento prático da indústria. Fui instrutor e aí fui construindo uma carreira, fui o que a gente chamava na época de agente de treinamento, que é o profissional que leva até a indústria soluções através do treinamento, independente do segmento da indústria. Isso me trouxe assim, um crescimento importante que eu considero para mim e surgiu aí a oportunidade muito feliz de vir para Jaú. E já existia uma história do Senai aqui em Jaú, que a gente durante o programa vai poder falar um pouquinho, mas eu tive a felicidade de pegar no momento de investimento aqui. Assumi inicialmente a coordenação, depois a escola se tornou em 2003 autônoma, e aí surgiu o cargo de direção e foi confiado a mim. Então eu sempre falo, tenho a felicidade de trabalhar com essa equipe fantástica que nós temos hoje no Senai de Jaú. São 46 profissionais diretos, né, mais os serviços terceirizados, que não são da atividade fim, e que é uma equipe fantástica que a gente já colhe um resultado muito significativo na nossa região. E quando você dirige não só Jaú, né? Você tem várias cidades aqui. É bem importante, acho que vale a pena destacar isso mesmo. Ao longo, né, eu citei aqui 2003 como um marco,
nós adquirimos a autonomia de uma escola, foi crescendo e ela está ligada a um conselho do qual você fez parte, né? O Conselho Consultivo da Fiesp, que é o Departamento de Ação Regional, que é focado na preocupação da demanda da região. E aqui em Jaú, nós temos uma abrangência de 13 municípios. E nesses 13 municípios tem algumas vocações, das quais a cidade de Dois Córregos, que tem um segmento, uma tendência moveleira, então lá foi criado um convênio com a Prefeitura Municipal e constituído uma escola. Lá tem um centro de formação profissional, um centro onde tem cursos para marceneiro. E também, já na mesma época, por volta de 2007, em Pederneiras, com as empresas ali significativas em termos de emprego, de demanda por qualificação profissional. Lá nós temos na área metalúrgica e na área eletroeletrônica, que também constituiu uma escola, onde é um convênio com a empresa, e nós ofertamos até então esses dois cursos, soldador e o eletricista industrial. Bacana, né? A gente percebe realmente que é de interesse, né, social, partindo, por exemplo, de uma empresa aí que a gente quer saber também. Como é que ela é? Ela é particular, é pública? Como é que funciona? O Senai, ela está ligado a qual órgão? Olha, o Senai, ele foi constituído em 1942. Até para contextualizar, o mundo vivia o evento da Segunda Guerra e no momento o país teve uma dificuldade tanto de importação de produtos no advento da guerra, como de profissionais, que a mão de obra era formada praticamente por estrangeiros. Então, diante dessa dificuldade, né, como diz, às vezes a dificuldade leva ao crescimento. E aí surgiu uma ideia fantástica, que é de, através da indústria, formar profissionais. Se basearam num exemplo do Roberto Mangi, que ele é um engenheiro suíço. Ele trouxe o modelo no início para a implantação das escolas das estradas de ferro e foi adotado isso. Então foi constituído um decreto, o decreto 4048 de janeiro de 1942, onde a indústria contribui e contribui até hoje para a manutenção do Senai. E aí a sua pergunta é fantástica, por quê? Porque existe uma confusão na sociedade de ser um órgão público ou um órgão privado. Na verdade, ele está entre os dois, mas ele é constituído de iniciativa privada. Só que o que acontece? A indústria mantém, recolhe um valor, esse valor passa pelas mãos do governo, então ele é legislado de leis do Estado, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde a gente presta conta para o Estado, mas ele é mantido e administrado pela indústria. Então tem um conselho regional e esse conselho que dita o segmento de investimento, da implantação de cursos, lógico, tudo através de um estudo estatístico, de tendências, de histórico, mas ele é um órgão da iniciativa privada, porém presta conta para o governo. Então acho que isso é importante até esclarecer, porque tenho certeza que grande parte da sociedade não tem essa visão. E para ser assim, um pouco mais simples, vamos dizer, no modo de falar, a gente sabe, por exemplo, nós, da indústria da construção civil, ou mesmo da indústria de calçados, indústria metalúrgica, nós, empresários, temos nossos funcionários que nós pagamos os salários e os encargos. Nesses encargos existe uma porcentagem que é onde vai esse imposto direcionado à Fiesp, que vai para o Senai, o SESI, né? E o Sistema S de forma geral. Perfeito. Isso, no caso da indústria, então vai para o Senai e o SESI. Perfeito. Quem trabalha com comércio, que já não é a parte de indústria, é o SENAC, né? E que recebe então vamos dizer, existe uma porcentagem desse imposto que é direcionado. Perfeito. Então só para assim, tocar em miúdos, né, para ver a prática como é que funciona, porque realmente muita gente tem dúvida, né? Porque a gente sabe que o Senai, ele tem cursos gratuitos e muito tempo eu lembro que existia uma época que era tudo gratuito. Depois, aí como começou a ter um sistema misto, vamos chamar assim, né, o próprio SESI, ele era todo gratuito, né? E hoje se cobra um valor menor, né, do que normalmente em outras escolas particulares, mas tem também uma cobrança
para ter esse excelente nível de qualidade na educação. Então, na educação do ensino profissionalizante do Senai, eu queria que você me contasse um pouco mais, assim, por exemplo, tudo isso que você falou, é importante dizer também que é no âmbito nacional, né? Então, não é só no estado de São Paulo, né? Então, existe o Senai todo o Brasil, né? Perfeito. E, sendo assim, você falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco mais dos cursos que o Senai proporciona. Como é que é? Quais são os cursos? Bom, vou comentar sobre essa questão de nacional. Realmente, o Senai, essa contribuição é 1% da folha de pagamento do setor da indústria, contextualizando aí, ou dando exemplo, né, do que você disse, no início ele foi crescendo, foi dando certo, vamos dizer assim, é uma escola de excelência, está entre os 5 melhores grupos de instituição de formação profissional do mundo, é o melhor da América Latina, maior, com respeito a todas as outras instituições, mas é uma coisa que é levada a sério, uma coisa que funciona, a gente tem acompanhamento de egressos, então não é formar, depois onde estão essas pessoas, onde estão esses profissionais, né? Então, por isso, né, deu certo. E aí ela foi crescendo, realmente todos os cursos eram gratuitos, mas ao mesmo tempo a indústria, como é baseado na folha de pagamento, a indústria de um certo ponto, nas revoluções industriais, ela foi se automatizando. Então o que significa? A substituição da mão de obra pela máquina. E isso impacta inclusive na folha de pagamento. E o Senai tendo que cada vez mais aprimorar os seus cursos, os seus parques tecnológicos. Então tinha que tomar uma decisão. Precisamos continuar qualificando, aperfeiçoando, especializando esses profissionais que estão no mercado ou que serão inseridos. E para continuar, teve a decisão de cobrar parte dos cursos. Para você ter uma ideia e resumir, né, para você que está nos ouvindo, 70% da nossa receita é destinada à gratuidade. Então os outros 30% ele é subsidiado, mas de alguma maneira a pessoa paga uma parte. Só que há a preocupação de cobrar dos cursos de quem já tem condições. Existem bolsas de estudo para todo o curso da pessoa que busca uma qualificação. Ou seja, você não vai deixar de fazer um curso na nossa instituição se você não tiver condição de pagar. Então essa é a verdade, né? Então existe essa questão realmente de cobrança, mas ela é feita com muita responsabilidade. Né? Como você falou, a maior responsabilidade é essa social. Exatamente. Né? E é claro, para viabilizar, para manter qualidade, né, e um padrão alto, que realmente a gente sabe, eu quero que vocês falem depois, dessa importância da pessoa sair de lá até mesmo já empregada, né? E muitas vezes eu tenho certeza que deve ter até empresas que sugerem cursos precisando da mão de obra especializada, né, Jonas? Como é que é isso? A maior parte das vezes, né, nós utilizamos dos recursos de pesquisa para identificar quais são as demandas que o mercado dispõe. Então, algumas vezes nós olhamos para o mercado, entendemos quais são as profissões de futuro. Vou dar um exemplo para você. Nós temos um curso no Senai que é instalador de painéis fotovoltaicos. Esse é um curso que nós olhamos para o futuro. Na verdade, se a gente olhasse a demanda que existe, quando nós lançamos o curso, ela era um pouco restrita, até porque o acesso a esse tipo de tecnologia tem um custo elevado. Hoje, algumas empresas que produzem na área da construção civil fazem casas, elas já estão lançando as casas com essa facilidade da geração de energia elétrica a partir de painéis fotovoltaicos. Então, o que nós olhamos para o futuro. Na verdade, hoje o mercado precisa de um profissional na área de eletricidade com um diferencial. O diferencial é justamente esse, a pessoa se adaptar a essas novas exigências do mercado e poder continuar prestando serviço, né? Nós temos cursos na área de domótica, domos, que vem a ser a automação predial das residências, né? Hoje nós criamos ambientes, cenários onde você consegue num simples toque de tecla providenciar um ambiente diferente para atender pessoas, para ver um filme, para fazer uma reunião, um bate-papo. Ou seja, algumas lâmpadas acendem, outras desligam, outras diminuem a intensidade,
lâmpadas com cores, né? Isso. Então, esse cenário é feito, vamos dizer, automatizando. Hoje a pessoa ela tem isso na palma da mão, né? Antes você tinha que sair correndo, desliga uma lâmpada, liga outra, troca a lâmpada, e hoje elas estão lá. A pessoa só seleciona aquilo que ela quer. Programa e ela vai ter o resultado em um toque. Aí nós falamos, né? Nós fazemos até uma comparação, falávamos, essa é uma tecnologia que está distante. Na verdade, a gente falava isso do portão automatizado, né? Pergunta aí, quem não tem um portão elétrico em casa hoje? Então nós buscamos a praticidade. Aí E vocês acabam até também provocando um barateamento, tornando mais acessível. Porque se não tem profissional, vamos dizer, os poucos que sabem, é caro, porque ele não dá conta de tudo e acaba tendo que cobrar caro. Quando você tem mais profissionais, você entra num padrão mais acessível a todos e também, claro, aumenta essa necessidade, né? E há mais vagas de trabalho para isso. Tudo é um crescimento e um desenvolvimento. Aliado a isso, tem as empresas que fornecem equipamento. Na verdade, elas entendem o Senai como uma vitrine. Então, de fato, qual é a empresa que não gostaria que o seu produto fosse instalado e fosse testado antes de ser instalado? Então, para nós é muito importante essa parceria com as empresas que fornecem os equipamentos, né? Até, de fato, nós fornecemos equipamentos com qualidade. Nós treinamos alunos com equipamentos fornecidos com qualidade. Essa ideia é justamente para que o aluno que esteja na ponta, ele possa ter a certeza de que ele está providenciando algum reparo ou fazendo uma instalação de acordo com as normas técnicas, padrões de segurança. Esse também é um problema sério, né? Às vezes você tem um curso você faz um curso em determinada entidade e não prima pela segurança. Então, o problema é se um eletricista, se um pedreiro ou se alguém que presta serviço se machuca na sua obra e não está utilizando os equipamentos de segurança. Isso é importante. O Senai leva muito a sério isso. Outros cursos são feitos por demanda das empresas, como você tinha falado. As indústrias nos pedem uma qualificação específica e aí nós vamos até o parque da indústria, fazemos nós chamamos um diagnóstico prévio, identificamos quais são as áreas necessárias para que aquele funcionário, na operação de uma máquina, um equipamento, ele tenha condições de operar aquele equipamento com os treinamentos do Senai. E aí a gente melhora a competitividade, melhora a produtividade da empresa, o absenteísmo, porque às vezes o cara deixa de ir à empresa porque tem vergonha de não saber operar o equipamento. Sim. Então tudo isso é o conjunto de ações que nós olhamos quando nós vamos ofertar um curso ou quando nós vamos olhar RAIS, CAGED, né, a pesquisa dentro do nosso município, nos municípios a gente tem unidades, do Brasil como um todo. Né? E bom, Jonas, isso faz lembrar também da importância do desenvolvimento mesmo da tecnologia, até com o surgimento de novas situações, né? A gente sabe que vocês participam de Olimpíadas que, né, recebem prêmios devido ao desenvolvimento de novas tecnologias, né, que passam depois a ser utilizadas no mercado. E isso tudo dentro de uma estrutura maravilhosa que tem no Senai. E mais só que nós vamos falar isso daqui a pouco. Então até daqui a pouco nós vamos voltar no segundo bloco falando sobre esse desenvolvimento da tecnologia e também a estrutura do Senai. Até mais!